Shalom. Desejo a todos uma boa noite, desejo a todos que estejam na paz de Yahushua HaMashiach, porque nós vamos iniciar mais um Conectados e hoje estaremos falando sobre Romanos do capítulo 12. Faremos a exegese desse capítulo, um capítulo mais comprido que o anterior, mas um capítulo muito bacana também, onde nós vamos aprender muito sobre a questão dos enxertados, a questão de quem são os salvos, porque há muita controvérsia sobre essa questão e esse capítulo deixa muito claro quando a gente está vendo as coisas claramente. Então, continuando, vamos fazer uma oração, como sempre, para darmos início, apoiados no Espírito de nosso Pai. Poderoso Criador eterno Yahu, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento em que poderemos estar aqui falando da Tua palavra, poderemos estar aqui falando dos Teus desígnios, da Tua vontade, da Tua lei e do Teu plano de salvação para toda a humanidade. Poderoso Senhor, Criador eterno, agradeço a Ti, Pai, por me dar a chance de poder estar aqui falando sobre isso. Agradeço a Ti, Pai, por ter confiança em mim, de permitir que eu fale sobre isso. Agradeço a Ti, Pai, por ter me mostrado certas coisas e estar me mostrando, e sei que vai me mostrar muito mais ainda. Tudo que eu lhe peço, Pai, eu faço em nome de Yahushua HaMashiach. Que assim seja. Assim sendo, então eu peço que abram um livro de Romanos, escrito pelo Rabino Shaul, no capítulo 12, porque nós vamos estar iniciando então a nossa exegese de hoje. Ou melhor, no capítulo 11, Parece que vai chover. Talvez não dê nem para fazer a gravação, mas já é um teste para mim. Então vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 1, onde lemos o escrito de Shaul, que nos diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Yahu a seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Bom, aqui já quebra, toda aquela questão dita de que o povo não aceitou, então o povo foi posto de lado e no lugar foi colocada a igreja e etc, etc, etc. Ok? Ele está perguntando: porventura rejeitou Yahu a seu povo? E ele mesmo responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Então observem bem, ele não era um Yerudim, ou seja, um judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Então ele era um israelita. Nós sabemos que Israel não é composto apenas da tribo de Judá, mas sim de 13 tribos. Prosseguindo aqui, ele diz no 2 assim: Yahu não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que as escrituras de Elias, ou Eliarro, como é o nome dele, como fala a Yahu contra Israel, dizendo: Yahu, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da misericórdia. Então aqui nós vemos Shaul afirmando que, embora sempre o povo israelita tenha desobedecido, sempre o povo israelita tenha feito as coisas da forma deles, ou seja, não da forma escrita na Torá, escrita no Taná, nós sabemos que, pela misericórdia de Yahu,
ele vai salvar o remanescente. Né? De quem? Vamos prosseguir que nós vamos entender. Deixa eu... Bom, houve um temporal imenso. Eu tive que parar. Estamos novamente. Né? Vamos continuar. Eu falava sobre a questão, né, do versículo 5, onde eu dizia, né, justamente algo importantíssimo, né, que dizia assim: assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição. Desculpe, eu fui olhar para... Segundo a eleição da misericórdia. Observe que ele diz assim: assim, pois, também agora, neste tempo. Ele está falando do tempo em que ele estava vivendo. Então esse remanescente começou, né, a ser buscado naquela época, no tempo do Mashiach para frente, que vem a ser justamente aqueles 144 mil, as premissas que nós temos no Apocalipse 7, 12 mil de cada tribo. Então vamos agora para o versículo 6, né? Onde nós lemos assim: mas se é por misericórdia, já não é pelas obras. De outra maneira, a misericórdia já não é misericórdia. Se porém é pelas obras, já não é mais pela misericórdia. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, observem, esse texto ele é importantíssimo, né? Mas, na verdade, ele não diz aquilo que nós estamos acostumados, habituados, né, a ouvir, né, as interpretações que são feitas por ele. Observe bem, ele diz assim: mas se é por misericórdia, então, não é pelas obras que nós vamos alcançar o que? A eleição, a salvação. Porque ele diz assim: de outra maneira, a misericórdia não seria misericórdia. Porque se você tem que fazer obras para atingir a eleição, então para que misericórdia? Aí ele diz: se porém é pelas obras, então já não é mais pela misericórdia. Ou seja, nós sabemos que é pela misericórdia. Então, não é pelas obras. Porque de outra maneira a obra já não é a obra. O que ele quer dizer com isso? Veja, meus irmãos, é a misericórdia. Nós somos chamados, somos levados até o Mashiach, somos eleitos. A partir desse momento nós recebemos o arrependimento, nós recebemos a fé, nós recebemos o Espírito de Santidade. E a partir desse momento, então, nós passamos a praticar as obras. Que obras? Nós começamos a praticar as obras da fé. Então é por isso que ele está dizendo: não adianta praticar obra se você não é eleito, se você não foi chamado, se você não foi chamado, se você não está, se você não faz parte. Veja que no 7 ele diz isso. No 7 ele diz assim: pois que o que Yashuru, Israel, né, buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, percebam, o que Israel e Yashuru, né, o povo de Yahu, buscava não alcançou. Por quê? Porque eles buscavam pelas obras. Só que sempre foram incapazes, né, de fazer as obras. Eles foram incapazes de cumprir a lei. E ainda por cima, sempre fazendo alguma coisa errada,
Então eles não conseguiram, como está escrito aqui, o que Yashuru buscava não o alcançou. Mas vindo Mashiach e refazendo, né, reformando, reformulando, ou seja, renovando o pacto com o seu sangue, tornou possível a misericórdia aos eleitos. O que são os eleitos? São os chamados. São aqueles que foram chamados por Yahu, levados até Yahushua, eleitos por Yahushua, receberam dentro de si o arrependimento verdadeiro, se arrependeram, receberam o perdão e receberam o Espírito de Santidade. Um outro detalhe também aqui, né, no versículo 6, no versículo 7 que nós estamos estudando, é que ele diz, né, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. De quem que ele está falando? Quem são os eleitos? São aqueles dentre o povo. Não é isso? Ele está dizendo que o povo todo, todas as tribos de Israel, não alcançaram aquilo que buscavam porque não foram capazes de cumprir com o que era necessário. Eu disse que aí veio o Mashiach, por intermédio do derramamento do seu sangue, renovou o pacto, o que tornou possível para os eleitos receber a misericórdia, não é isso? E os outros? Então esses eleitos, com certeza, ele está falando, veja, assim pois também agora nesse tempo ficou um remanescente. Ele está falando do tempo dele. Então esses eleitos são do tempo dele. São as pessoas que foram sendo chamadas, são aqueles do povo de Ashuru que foram sendo reunidos desde aquela época, quando tornou-se possível isso por intermédio do sacrifício do Mashiach, porque o pacto foi renovado. E ele diz, e os outros foram endurecidos. Então ele está falando de uma parte do povo de Israel que foi eleita. E ele está falando de outros que foram endurecidos. Esses endurecidos, né, como isso aqui, ele diz assim, como está escrito, Yahu lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então observe, ele está falando de quem aqui? Ele está falando daqueles que não foram, que não receberam a misericórdia, mas sim receberam o quê? Foram endurecidos para não crerem no Mashiach. Eles não participaram, não receberam, mas porque o próprio Yahu lhes deu um espírito de profundo sono. Observa no 9 o que Shaul diz. Ele diz assim, e David diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, meus irmãos, observem que isso é profecia, isso era assim, o plano era esse. Esse endurecimento, o não aceitamento do que aconteceu, não foi o livre-arbítrio daqueles que não aceitaram. Eles não tinham que aceitar. Nós vamos entender isso no decorrer do capítulo. Tá? Observe no 11, né? Shaul diz assim, digo, pois,
porventura tropeçaram para que caíssem? E ele responde: de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então nós vemos Shaul dizendo para os incitar à emulação. Observe, meus irmãos, o significado de emulação. Emulação é um substantivo feminino que significa, primeiro, sentimento que excita o zelo e atividade para igualar ou exceder os outros no que é bom. Segundo, brio, estímulo, rivalidade. Se formos falar em emular, por exemplo, que já se torna um verbo transitivo, né? Seria imitar por emulação, ou seja, imitar pelo zelo, pela atividade para se igualar ou exceder os outros no que é bom. Fazer o possível por igualar ou exceder a. Então nós percebemos aqui que a ideia era justamente fazer com que houvesse a rivalidade. Observem que daí para frente houve tamanha rivalidade que acabou surgindo o cristianismo, né, se tornando totalmente antissemita, quando as pessoas foram incitadas, né, ao ponto de dizer que elas estavam, que a igreja tinha tomado o lugar do povo santo. Então vocês imaginem o que ocorreu. Mas prossigamos. No 12 nós lemos assim: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Observem, a queda de quem? Dos que foram endurecidos. Quem foi endurecido? Aqueles que receberam de Yahu o espírito de profundo sono. Quem são esses? Os Yarudins. Aqueles que não foram chamados, aqueles que não receberam a misericórdia, que não fizeram parte daquele remanescente até o dia de hoje. E quando ele diz, se a sua queda é a riqueza do mundo, nós temos que lembrar que foi dito a Abraão que da descendência dele todos os povos seriam benditos. Então aqui Shaul está se referindo a isso. E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, o fato deles não terem aceito, fazendo parte do plano, é claro, fez com que os demais israelitas que estavam entre os povos do mundo pudessem ser chamados e pudessem ser ensinados. Então por isso é a riqueza do mundo, a queda, né? E a sua diminuição também é a riqueza, né, dos gentios, daqueles que estão entre os gentios. Aí ele diz, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, no momento então que eles chegarem e se reunirem todos juntos, será muito maior ainda. Olha o que ele diz, porque convosco falo, gentios, que enquanto for emissário dos gentios, exalto o meu ministério. Então veja, ele não está falando aqui com os Yarudins, ele não está falando aqui com aqueles que foram endurecidos, com aqueles que receberam o espírito de profundo sono. Ele está falando com aqueles que estão dentre as nações, com aqueles que estão desde 421, antes da Era Comum, perdidos entre as nações. Porque gentios significa nações. É Goim. Ok? E veja o que ele diz no 14.
para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, ou seja, como nós vimos, emular é o fato de você querer fazer o bem, você querer fazer tudo certo, você até, vamos dizer assim, competir, né, querendo ser melhor que o outro. Para incitar, ele diz assim, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne. Opa, peraí. Ele diz que está falando com o gentil. Para vós gentios falo. Shaul, todos nós sabemos que ele era do povo de Ashuru, da tribo de Benjamim, um israelita. E ele diz, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne e salvar alguns deles. Então ele está falando com quem? Com os gentios? Ou com aqueles do Israel do Norte, né? Os efraimitas, que desde 421 estão em diáspora e se perderam entre os gentios, entre as nações. Ele não está falando com o gentil como se fosse uma pessoa, não. Esse é um grande erro, porque Goim significa nações e Goi, nação. Então ele diz assim, estou falando com vocês, nações, ou com aqueles israelitas que estão dentre as nações, em diáspora. Percebem? E observemos que, continuando, né, no 15, ele diz assim, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos? Então observem, se para que houvesse a reconciliação daqueles que estão entre as nações, que se esqueceram da sua natureza, houve a necessidade da rejeição daqueles que, vamos dizer assim, estavam ali presentes, não estavam perdidos, se reconheciam como do povo santo, e isso proporcionou a reconciliação com o mundo. Então qual será a sua admissão, ou seja, no momento em que eles não rejeitarem mais? E ele pergunta, senão a vida dentre os mortos? Ou seja, a salvação? E ele diz assim, olha, e se as primícias são santas, ou seja, aqueles que no primeiro século já foram sendo agrupados, né? As primícias, 12.000 de cada tribo, se as primícias são santas, também a massa o é, ou seja, todo o povo. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Agora olha que importante o 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então observem, aí aqui, os das nações, né, os que se dizem gentios, eles dizem que é o enxerto, né? Mas veja que começa assim, e se algum dos ramos foram quebrados, ou seja, 10 tribos e meia foram arrancadas. E tu sendo zambujeiro. Por que zambujeiro? Porque se você está entre os goim,
você é zambujeiro. Você foi plantado no zambujeiro, correto? Então diz que, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Ou seja, porque quando Yahudá e alguns beamitas e alguns levitas não rejeitaram, né? Eles foram também arrancados. Só que eles não foram julgados. Eles nunca esqueceram. Eles continuaram sendo naturais, embora arrancados. Então ele diz, se você que está sendo enxertado no lugar deles, que vem do zambujeiro, ou seja, vem do povo goim, das nações, ele diz, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aí no 19 ele diz assim, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Aí ele responde no 20, está bem, pela incredulidade foram quebrados, ou seja, como não creram, porque não foi dado a eles crerem, foi dado a eles o espírito de profundo sono, eles foram quebrados. Agora, aqueles que estão sendo enxertados, que vieram das nações, dentre os gentios, vamos pôr assim, eles estão em pé e sendo enxertados pela fé. Ele diz assim, então não te ensoberbeças. Então não te ensoberbeças, mas teme. No 21, porque se Yahu não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Porque esses ramos naturais que ele fala aqui, que não foram poupados, justamente são aqueles que foram endurecidos. Então imagina aqueles que em 421, antes da Era Comum, foram para a diáspora e foram gerando povos e mais povos e mais povos. Percebe? Observemos agora o 22, que nos diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Yahu para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então aí entra toda aquela coisa que nós estávamos falando no início. Nós recebemos a misericórdia, nós recebemos o arrependimento, nós recebemos o perdão, nós recebemos o espírito de santidade. Nós estamos aprendendo a Torá. O Mashiach diz, aquele que perseverar até o fim, não é isso? Então, meus irmãos, se nós não permanecermos na benignidade, ou seja, praticando as boas obras da fé, como ele diz aqui, você poderá ser cortado também, de novo. No 23 ele diz assim, também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles quem? Aqui ele fala dos Yarudins. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Yahu para os tornar a enxertar. E é o que vai ocorrer. Veja o 24. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então vamos entender aqui, porque aqui também existe uma confusão muito grande, né, que as pessoas fazem na interpretação. Observe, porque se tu
foste cortado do natural zambujeiro. Por quê? Porque ele não está falando com aquele povo que está em diáspora, ele não está falando com aquele povo Yashuru, daquelas tribos que foram absorvidas pelas nações. Então, esses se transformaram em quê? Em galhos do zambujeiro. Ok? E é contra a natureza, né? Porque pegar um galho do zambujeiro e enxertar na oliveira, tá? Imagine então aqueles que foram arrancados, os Yarudins. Não é mais fácil ainda? Porque eles não foram plantados em zambujeiros. Aqueles que se mantiveram dentro, eles são naturais. No 25 nós vemos assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Ou seja, para que não se sintais grandes. Né? Ele diz assim, que o endurecimento veio em parte sobre Ashuru, Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, até que todo aquele povo de Ashuru, o povo santo, que está em diáspora entre as nações, seja juntado. Porque aí nesse momento será o momento em que o Mashiach retorna. E é o momento em que esse povo todo reunido, mais o Mashiach, vão estar chegando no Monte das Oliveiras. E o remanescente dos Yarudins que tiverem restado do Armagedon verão aquilo, serão chamados e todos se tornarão um só povo. Como diz o 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Quando se fala e desviará de Jacó a impiedade, não está se falando de Yarudim, está se falando de Ashuru, está se falando do povo todo, de todas as tribos, porque de Jacó vêm todas as tribos. E aí ele diz no 27, e esta será a minha aliança com eles. Então observem, aí sim que vai ocorrer a nova aliança. Quando eu tirar os seus pecados. Aqui ele está falando dos endurecidos. E está falando de todo o Yashuru como um todo. Percebem? E aqui Shaul está dizendo, assim que quanto às boas novas, são inimigos por causa de vós, por causa do que inventaram, por causa do que criaram, pelo paganismo que colocaram, por causa de serem antissemitas, por causa de tirarem toda a realidade da história. Aí ele diz, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque eles fazem parte do nosso povo. Entendem? Ele diz assim, porque os dons e a vocação de Yahu são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes obedientes a Yahu, agora falando de quem? Falando do povo que está perdido entre os zambujeiros. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Porque veja bem, é um plano.
Não é que eles desobedeceram, então vão pôr outro povo no lugar. Não. O plano era eles desobedecerem. Para que aquilo que o Mashiach disse, eu vim senão para achar as ovelhas perdidas da casa de Israel, se cumprisse já há quase 2000 anos. Perfeito? Assim também esses agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, para misericórdia a voz demonstrada. Ou seja, veja bem, meus irmãos, esses que foram endurecidos, eles também foram desobedientes. Eles não fazem o correto. É o que eu vivo falando, e que tem gente que diz que eu sou antissemita, mas eu não sou antissemita. Eu sou do povo Yashuru. Como é que eu posso ser antissemita? Mas veja o que ele está falando. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Yahu, mas agora alcançados pela misericórdia, pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes. Esses agora quem? Os Yarodins. Para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a voz demonstrada. Ou seja, da mesma forma que aquelas 10 tribos e meia, quando veio o rei assírio e acabou com aquilo, levou eles para o norte, e de lá eles sumiram, esqueceram de tudo, viraram verdadeiros gentios, no meio dos gentios, pagãos, no meio dos pagãos, foram enxertados nos jambujeiros, como diz Shaul mais para cima. Os outros foram endurecidos também. Por quê? Porque eles foram desobedientes também. Para quê? Para que, como nós vimos aqui, quando for feito a nova aliança, que é no retorno do Mashiach, eles também sejam abençoados pela misericórdia que nós estamos recebendo agora, a nós demonstrada. Ele diz assim, porque Yahu encerrou a todos debaixo da desobediência. A todos. Tanto as tribos do norte, como as tribos do sul. Olha lá, assim também esses agora, no 32. Porque Yahu encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Porque veja bem, meus irmãos, no momento, hoje, por exemplo, para os Yarudins, nós somos falsos. Eles não nos enxergam, assim como os irmãos de José não o reconheceram no Egito. Mas no momento em que eles receberem a misericórdia, que é o amolecimento, e diz que será tirado os pecados deles, né? Tá aqui, ó, e essa será a minha aliança com eles, no 27, quando eu tirar os seus pecados, não é isso? Aí, eles vão nos reconhecer, porque eles vão reconhecer o erro deles também. Então aí eles vão entender o que nós já entendemos hoje. Estão me entendendo? Olha o que diz aqui no 33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Yahu. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pensa o plano que foi elaborado. Eu digo assim, que se alguém aqui que está me assistindo agora, que está ouvindo o que eu estou falando, ainda não leu um estudo chamado O Pacto, por favor, me escreva. O meu e-mail é sergio@benefraim.org.br, que eu mandarei com todo bom gosto, tá? Um PDF para você, se você quiser, você imprime. É um estudo maravilhoso que vai fazer com que você entenda mais profundamente do que eu estou falando agora. No 34 ele diz assim: porque quem compreendeu a mente de Yahu? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
No 36 ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para Yahu, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, assim seja. Bom, meus irmãos, eu acho que é muito claro. Na verdade, tem muita gente por aí dizendo que as cartas de Paulo estão totalmente mexidas. Eu mesmo já disse isso. Mas, por exemplo, nós estamos no capítulo 11 de Romanos, que é uma das cartas assim mais utilizadas aí pelos cristãos para combater o verdadeiro povo, não é isso? Dizendo que ele é o apóstolo dos gentios, né? Nós estamos percebendo que a cada passo que nós damos, a cada capítulo que nós vamos lendo e estudando, nós estamos notando que ele não diz nunca nada com respeito a gentil. Sempre é com respeito ao povo de Ashuru, ao povo santo de Yahu. E a união das todas as tribos no final, e aí a eternidade após o milênio. Bom, meus irmãos, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Como sempre eu digo, eu estou à disposição. Se quiserem conversar comigo, é só me ligar, me chamar mandar e-mail, me chamar no Facebook, enfim. Quem tem amizade comigo sabe que eu sou duro, sim. Porque não é moleza. E eu anseio pela salvação há mais de 30 anos. Então, é pela misericórdia, não pelas obras. Não estou dizendo que eu faço obras há 30 anos para conseguir a salvação. Eu estou dizendo que tudo que for necessário ser feito após o chamamento, após a misericórdia ter sido recebida, eu faço. Eu tenho consciência de que ninguém será salvo, como disse o próprio Mashiach, se não perseverar até o último dia. E quando que é o último dia? O último dia é o dia que você morre, ou o dia que ele volta. Por isso que Shaul diz: primeiro aqueles que morreram serão ressurretos no momento da volta do Mashiach. E depois aqueles que estiverem vivos serão transformados. Os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, eu espero que esteja dando para entender, né, o que realmente Shaul fala na sua carta aos Romanos. Eu, sinceramente, estou aprendendo muito ao lê-la dessa forma, já tendo essa visão da verdadeira aliança, já tendo essa visão do verdadeiro pacto, já tendo essa visão de como é a salvação, não de como me ensinaram na cristandade, embora usando a Bíblia, mas interpretando erroneamente. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Eu quero dizer que este programa, esse estudo, não foi gravado ao vivo, porque eu estou com aquele problema no micro. Na verdade, eu estou gravando direto no micro e vou colocar no YouTube. Vocês vão assistir na quarta-feira. Eu estou gravando hoje, segunda-feira. Ele irá ao ar na quarta-feira, no dia, né, às 21h10. Justamente para prevenir, para que não ocorra o que aconteceu nos últimos dias aí, né, que quebra, para no meio e tal, e aí fica aquela confusão. Amanhã cedo estará aqui novamente o técnico, ou seja, na terça-feira, vocês vão estar assistindo isso na quarta, e nós vamos fazer uma tentativa de trocar o disco da minha máquina, colocar um outro, mexer um pouco aí para ver o que está acontecendo, porque realmente é uma coisa estranha. Pode ser placa-mãe, pode ser sistema operacional, pode ser qualquer coisa.
Mas, ó, eu tô aqui gravando sem estar no ar, não caiu um minuto. Então, vamos aguardar, né? Que o pai dê uma solução para o meu computador. Para isso eu vou precisar também, né? Vamos dizer assim, de subsídio financeiro, né? Porque eu não tenho. E essas peças não custam barato. Então eu peço que aqueles que nos ajudam, que mais uma vez, né, possamos contar com eles. Então é isso, meus irmãos. Façamos uma oração para terminarmos o nosso estudo de hoje, então. Pai glorioso, eterno, Criador, como é bom falar da Tua Palavra. Como é bom entender um pouco mais a cada dia da Tua Palavra. Como é bom, Pai, receber os ensinos diretamente do Teu Espírito. Como é bom, Pai, enxergar aquilo que Tu falas por intermédio dos Teus profetas, dos Teus emissários, dos apóstolos. Como é bom, Pai, podermos estar aqui transmitindo aquela verdade que as pessoas não conhecem. Como é bom nós estarmos aqui, Pai, podendo extravasar, né, o nosso coração que tanto ama a Ti e que tanto agradece a Ti diariamente, Pai, por essa salvação, por essa misericórdia e por esses ensinos. E por podermos estar aqui, talvez, ajudando um ao outro, ou outro, a entender melhor o plano da salvação, a entender melhor quem é, por que é, para que é e o que será. Em nome de Yahushua HaMashiach, Pai, desejo que todos estejam em paz, que assim seja. Shalom. Thank you.